Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sei que o microfone está desligado para vocês. Vocês podem mandar uma boa tarde no chat aí para eu ver, tá? Pessoal, Boa tarde, boas-vindas a gente. todos. Boas-vindas a todos. Sejam bem-vindos à capacitação online. Estamos muito felizes de ver. Eu estou feliz de ver vocês novamente. Natália está feliz de ver vocês pela primeira vez, né? Vamos lá. Aqui vai ser um ótimo espaço para vocês tirarem as dúvidas de vocês com relação ao projeto de lei. Natália vai dar uma aula bem extensa com relação à prática legislativa, técnica legislativa, vai ajudar muito vocês nisso, tá? Então, sintam-se à vontade para tirar as dúvidas de vocês aqui. No rodapé do vídeo de vocês tem um coraçãozinho com reações. Vocês vão clicar ali e tem um levantar a mão. Quando vocês quiserem perguntar, vocês cliquem ali e aí acabou a pergunta, clica de novo para abaixar a mão. Ou vocês podem mandar a pergunta também no chat, tá? Que a Jéssica, nossa amiga ali, está de olho nas perguntas para vocês, tá? Mensagem que vocês mandam para a gente dos projetos de lei. A gente está recebendo as mensagens, tá? Mas evitem de ficar mandando ponto de interrogação. Por quê? A sua mensagem já está ali, está lá em cima. Se você manda ponto de interrogação, você vai lá para baixo. E a gente está respondendo aos poucos. Eu peço que vocês tenham paciência, tá? Porque a gente recebe muitos projetos de lei. Não só eu, como a Natália também. E caso vocês mandem a mensagem com o projeto de lei, ou manda para mim ou manda para a Natália, nunca para as duas, tá? Para não confundir nem a cabeça de vocês, nem a nossa, tá? Pessoal que está com a documentação pendente, manda por e-mail, tá? pjalerge@gmail.com. Não deixem de mandar, tá? Lembrando que vocês só vão para a semana parlamentar, só embarcam no ônibus se toda a documentação tiver ok, tá? Então, quem ficou faltando documento, manda para gente. Alguns faltou muito, foi RG do PJ e RG do responsável, tá? Então, quem ficou faltando essa documentação, não esqueça de mandar para gente. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tô com a minha colinha. A gente vai mandar um link novo com a avaliação. Lembra aquela avaliação que deu um problema e a gente não reverteu? A gente vai mandar um outro link quando acabar a aula para vocês fazerem a avaliação, tá? Lembrando que essa avaliação não é um pré-requisito para você vir para a semana parlamentar. É uma avaliação para a gente saber se vocês aprenderam o que foi dado na capacitação presencial e na online, tá bom? Eu vou mandar o link no grupo para vocês com com a avaliação. Declaração. Quem vai faltar aula, vai faltar prova, tiver algum estágio, precisa da declaração. No final da aula, quando acabar a aula, você vai chegar, vai mandar mensagem no privado da Tayane. Vocês que estiveram na capacitação presencial conheceram a Tayane, ela está no grupo também, tá? Manda mensagem no privado dela com os seus dados, seu nome, o município e o número da sua identidade, tá? Material. A gente deu material para vocês, o regimento interno e a apostila, tá? Então, a gente pede que vocês acompanhem também por esse material, que a Natália vai dar aula através desse material aqui. Beleza? Estamos conversados. Qualquer dúvida, como eu falei, ou levanta a mão ou manda no chat, tá? Vamos começar? Bora. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou gestora do Parlamento Juvenil. Eu sei que vocês já conhecem parte da equipe, né? Débora, professora Ana, Tayane, as meninas da comunicação. Mas hoje eu vim aqui trabalhar com vocês um pouquinho sobre técnica legislativa, tá? A gente eventualmente vai revisitar alguns assuntos de direito constitucional, a estrutura dos três poderes, para que a gente consiga avançar com vocês, lembrando a matéria que foi dada nas capacitações presenciais, que é super importante, tá bom? Então, a gente vai fazer esse pequeno resumo
E aí, conforme for passando os tópicos, vocês podem ir perguntando, mas eu peço assim, espera terminar um tópico para a gente poder abrir as perguntas, tá? Porque senão, às vezes, você vai perguntar algo que daqui a pouco eu já vou explicar e aí vai ficar muito maçante, tá bom? A gente vai começar com um básico aqui, que eu acredito que a maioria de vocês já conhecem, já sabem o que é, mas é o que é um projeto de lei, né? O projeto de lei, as normas jurídicas que são produzidas mediante o processo legislativo são primeiramente apresentadas por um projeto de lei, tá? Então, toda vez que algo vai virar norma, toda vez que existe uma nova norma dentro do ordenamento jurídico, é necessário passar por uma grande fase de estudos, tá bom? Dentro das casas legislativas responsáveis por aquilo, tá? A gente tem mais de uma casa legislativa no Brasil, tá? Nós temos em âmbito municipal, estadual e federal. E esses projetos tramitam dentro das comissões dessas casas e depois vira lei dentro do estado ou do país, tá? Ou do município. E aí cada um respeitando o seu respectivo âmbito, tá? Então, o projeto de lei é basicamente isso, tá? É um caminho que se faz para se tornar uma lei, tá? O caminho que é construído para se tornar uma lei. Pode passar, por favor. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre noções de hierarquia das leis, tá? Nós temos a Constituição Federal, que provavelmente vocês já ouviram falar, até dentro da própria capacitação presencial, que é a nossa Carta Magna, tá? É o que manda em tudo, digamos que ela é a mãe de todos, tá bom? Então, todas as leis ordinárias e complementares, os decretos que são estabelecidos pelo chefe do Poder Executivo, né? As resoluções, portarias, instruções normativas, tudo isso tem que respeitar a Constituição Federal, tá? Tudo que está abaixo da Constituição Federal não pode dizer nada ao contrário do que a Constituição Federal normatiza, tá bom? Dentro da sua forma, tá bom? E dentro da sua matéria também. O que isso quer dizer? Eu não posso fazer, por exemplo, um projeto de lei. Eu não sei se vocês conhecem o artigo 5º da Constituição. Vamos lá está previsto que todos têm direito à dignidade. Eu não posso fazer um projeto de lei onde diz que nem todos têm direito à dignidade, tá? Então, isso é um tipo de desrespeito em relação à matéria, tá? E também tem em relação à forma. Quando a Constituição prevê para a gente uma maneira que deve ser feito as leis, e aí vai lá e se desrespeita isso, tá? Então, aí a gente está desobedecendo a forma, tá bom? Também é uma inconstitucionalidade, tá? Tudo aquilo que desrespeita a Constituição, nós chamamos de inconstitucional, tá bom? Se por acaso eu estiver falando muito rápido, vocês não estiverem entendendo, pode ir mandando no chat, tá? Que aí eu vou falando mais pausadamente. Pode passar, por favor. Aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a estrutura dos três poderes. Eu gosto de colocar esse quadro porque é importante vocês identificarem onde vocês estão aqui. Qual a representatividade de vocês, tá? Porque nós temos as esferas, né? E nós temos os três poderes, né? Então, temos União, Estado e Município, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Vocês são representantes do Poder Legislativo, mas aonde? Em que âmbito? Estadual, tá bom? Então, vocês são representantes dos deputados estaduais, e depois a gente tem aqui os governadores, os prefeitos, os deputados federais, tá? É importante a gente ter noção de onde a gente se localiza aqui, porque tudo que invade, seja o poder, outro tipo de poder, outro tipo de esfera, é um vício de iniciativa, tá bom? Quando eu falo vício, eu quero dizer erro, tá? Então, toda vez que eu faço um projeto de lei, né, aqui, eu tenho iniciativa para isso, eu sou uma deputada estadual do Poder Legislativo dos estados. Toda vez que eu faço um projeto de lei, que eu, por exemplo, coloco dentro, crio algum tipo de obrigação para alguma secretaria do estado, né, vamos por a SEDUC, que é a nossa parceira, Secretaria Estadual de Educação. Toda vez que eu crio esse tipo de obrigação, eu estou invadindo esse poder aqui, ó, tá? O poder executivo estadual.
Porque esse poder é administrado pelo governador, tá? Então, existem maneiras da gente fazer projetos de leis, e mais à frente vocês vão entender isso. Por exemplo, que a tratativa seja sobre educação. E a gente pode até envolver as secretarias, mas da maneira correta, sem que se invada o poder executivo, tá bom? Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre competência, tá? Algumas a gente vai passar um pouco mais rápido, apenas lendo, tá? Porque para o nosso projeto de lei, para o programa Parlamento Juvenil, é muito importante a gente focar na competência concorrente, tá bom? Mas a título de conhecimento também, eu vou passar alguns casos aqui para vocês. Então, nós temos a expressa, tá? Que é o artigo 25. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. É o artigo 25 da Constituição Federal. Existe uma frase que eu vou aqui repetir, vocês vão escutar 1 milhão de vezes, que é: tudo que tem que ser feito no ordenamento jurídico, ele deve respeitar os princípios da Constituição Federal. Tá? É basicamente isso que o artigo 25 fala, tá? Que a gente organiza-se pelas constituições e leis criadas, adotadas, só que sempre observando os princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Aí nós temos a residual, tá? Que é o parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Então, toda matéria que não for expressamente vedada, proibida pela Constituição, ela pode ser legislada pelo Estado, tá bom? Próximo. Nós temos também a delegada pela União. O artigo 22, ele basicamente diz sobre aquilo que a gente não pode legislar, tá? O artigo 22 diz sobre aquilo que compete privativamente à União, tá? Quando a gente fala de erros em projetos de lei, até no próprio parlamento dos estados do país, do Brasil, a maioria invade muito isso daqui, ó, esse primeiro inciso, tá? A gente tem muito projeto de lei que às vezes barra em assunto que é direito penal, que compete privativamente à União, por exemplo, tá? Ou direito civil, eleitoral, processual, tá? Então é importante vocês se atentarem a isso, porque a gente vê muita gente, por exemplo, criando um projeto de lei e aí às vezes quer colocar lá naquele projeto algum tipo de sanção, né? Algum tipo de punição, digamos assim. Tem que tomar cuidado com essa natureza desse projeto para não invadir aqui o direito penal, tá bom? Que ele é só de competência da União. Nós temos na nossa Constituição Federal muitas exceções, tá, pessoal? Por quê? A lei ela não pode ser genérica, né? Ela tem que contemplar todo o indivíduo, né? Toda a sociedade. E a sociedade não é genérica, né? Somos indivíduos únicos, cada um com sua particularidade, né? Então, por isso que a maioria dos artigos que a gente tem na Constituição Federal, essas regrinhas, nós temos sempre uma exceção, que é o caso do parágrafo único, tá? Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo, tá? Isso é mais a título de informação, porque a gente não foca muito em lei complementar aqui, tá? Na nossa capacitação online, nos projetos apresentados. Então, é só para título de informações para vocês saberem que existem exceções, tá? As proibições que são delegadas no artigo 22, tá bom? Próximo. Aí tem o artigo mais importante para nós, tá? Que é o artigo 24 da Constituição Federal, que é o que? É aquela competência concorrente. O que é isso? É a competência onde a União, os estados e o Distrito Federal pode fazer lei sobre aquela matéria, tá? Pode legislar sobre aquilo. Eu não vou ler todos os incisos com vocês, porque ela é bem extensa, tá? Depois vocês dão uma olhadinha quando começar a produzir, ou se já produziu o seu projeto e viu que às vezes a matéria não está aqui ou já está ótimo também. É muito bom na justificativa do projeto de vocês, quando vocês identificam a matéria aqui, vocês colocar o artigo, citar o artigo, né? É baseado nesse artigo aqui.
Então, é muito legal isso, tá? E aí eu costumo dar um exemplo para vocês, por exemplo, sobre, vamos ver aqui, florestas, né? Então, a gente pode, vamos supor, fazer um projeto de lei sobre caça, pesca, fauna, né? Sobre meio ambiente como um todo, tá? Quando existem leis da União que legislam sobre as normas gerais disso, tá? Desse assunto em específico, você precisa ler essa lei para que você possa fazer um projeto de lei, né? Criar uma lei que regulamente essa lei de normas gerais, tá? Mais para frente vocês vão conseguir entender um pouquinho disso. Aqui eu também costumo explicar para vocês o seguinte: vamos supor, a gente tem o inciso quarto aqui, né? Florestas, não, o sexto, desculpa. Florestas, caça, pesca, fauna. Vamos supor que eu quero fazer um projeto sobre meio ambiente. Eu tenho iniciativa para isso, eu posso fazer. Só que aí, ao decorrer desse projeto, eu começo a criar ações, né, para se realizar esse projeto, que envolve a Secretaria, por exemplo, de Meio Ambiente. Como eu devo fazer isso? Porque eu não posso criar obrigação para o Estado, para o Poder Executivo. Lembra disso? Eu não posso criar uma obrigação para o Poder Executivo. Então, eu vou utilizar termos que mais para frente eu vou trabalhar com vocês, de que não cria uma obrigação, que você pode colocar o Poder Executivo dentro dessa lei como um órgão que vai regulamentar essa lei, tá? Então, você coloca lá nos últimos artigos, o Poder Executivo regulamentará essa lei, ou se você quer envolver a secretaria, você coloca poderá a Secretaria, Estado de Meio Ambiente, tá? Você pode colocar dessa forma, com esses termos, poderá, para você não criar uma obrigação, e sim com que se forme uma parceria, né, para a execução dessa lei, tá bom? Pode passar. A título de informação, a gente tem a suplementar, tá? Que diz que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. É aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente tem um assunto que ele pode ser legislado tanto pela União quanto pelo Estado, a União ela vai basicamente criar as normas gerais, tá bom? E aí depois o Estado vem regulamentando isso. E é importante também, quando, por exemplo, a União não fez uma norma geral sobre aquilo, não criou uma lei de norma geral sobre aquilo, o poder legislativo estadual ele pode atender a sua competência plena nesse caso, tá bom? Então ele pode legislar tanto sobre norma geral como regulamentar isso, tá bom? Próximo. Pessoal, aí a gente tem a tributária, a competência tributária. Eu coloco aqui para vocês conhecerem todas, mas eu não indico fazer projeto de lei sobre tributos, tá bom? O Estado ele pode legislar sobre tributos estaduais, impostos estaduais, tá? Só que eu indico vocês a fazerem projetos de leis que tenham mais a ver com a realidade de vocês, tá bom? O ciclo social de vocês, enfim, que tenha mais a ver com a realidade de vocês, para que vocês possam fundamentar melhor, tá? Mas se por acaso você tiver alguma ideia de projeto de lei que envolva tributação, né, você pode mandar para mim ou para a Débora, que a gente vai estudar ele com vocês. Próximo. Nós temos os tipos de proposições legislativas aqui, tá? Nós focamos apenas em projeto de lei ordinária, tá bom? E aí a iniciativa também cabe a qualquer comissão ou Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tá? Ele é destinado a regular as matérias de competência do Poder Legislativo, com a sanção do governador. A sanção quer dizer aprovação, tá? Próximo. Requisitos da norma jurídica. A professora Débora já trabalhou isso com vocês, tá? Mas a gente vai passar aqui rapidinho. Esses requisitos, pessoal, eles são importantes para fornecer segurança jurídica, tá? Para quê? Quando, vamos supor, eu quero postular algum tipo de direito no Poder Judiciário, né? Que eu procuro a justiça, a nossa lei ela tem que estar tão completa, né, coerente, para que não se tenha insegurança jurídica,
tá bom? Isso é super importante. Então, esses requisitos nos dão mais segurança jurídica quando eles são cumpridos, tá? A lei ela tem que ter integralidade, tá, pessoal? Ela não deve ser lacunosa ou deficiente, dando margem à elaboração de outra norma que pode superá-la, causando confusão no ordenamento jurídico, tá? Ela também tem que ser coerente, a lei deve traduzir uma unidade de pensamento, ela não deve ter contradições dentro da própria lei, tá? Nem desarmonias conceituais que poderão acarretar insegurança, tá? Na sua aplicação. A lei também deve ter correspondência, deverá levar em conta as demais normas que compõem o ordenamento jurídico, novamente, Constituição Federal, tá bom? Então, ela deve analisar isso. E também as outras leis que tem no Estado, porque às vezes pode acontecer, pessoal, acontece de terem leis aprovadas que não deveriam ser aprovadas, que são inconstitucionais, ou que já existe lei com o mesmo tema publicado, tá bom? Então, é sempre importante se atentar a isso, tá? Depois, a gente também tem o requisito da realidade. A lei deve levar em conta a realidade social, política e econômica que visa regular, tá? Eu costumo dizer para vocês que vocês podem se inspirar até em leis internacionais, tá? De outros estados. Você pode entrar nos sites das assembleias, por exemplo, de Minas, de São Paulo, de Mato Grosso, de outros estados, e pegarem projetos para servir de inspiração para vocês. Só que é sempre importante adequar a realidade do estado de vocês, do estado do Rio de Janeiro, porque você está fazendo uma lei na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, ele tem que contemplar a população que vive aqui. E os costumes, as questões sociais, culturais de um lugar influenciam muito na produção de uma lei, tá? Por quê? Porque isso influencia porque a lei tem que funcionar para aquela população. E se a gente ignorar esses fatores, provavelmente ela não funciona. Tem também o requisito da irredutibilidade, tá? A norma deverá expressar apenas o pertinente aos objetivos e fins que visa, evitando excessos legislativos e reiterações, o que poderá causar contradições e incoerências na ordem jurídica, tá? Então, é muito importante, a lei ela tem que ser justa, tá? Ela tem que ser justa, ela não pode nem ser menos nem mais, tá bom? Então tem que tomar cuidado com os excessos legislativos. Às vezes as pessoas querem escolher temas muito polêmicos, né? Que tem ou pesar um pouco a mão no projeto, de fazer aquilo que eu falei para vocês, de estabelecer às vezes sanções, punições. E isso pode ser às vezes excessivo, tá bom? Então a lei ela tem o objetivo dela é ser justa, ela não tem que ultrapassar, né? A lei ela tem que fazer justiça e não vingança, tá bom, pessoal? Então é importante lembrar que não pode ter excessos. Pode passar. Vamos disponibilizar os slides depois, tá? A maioria vocês já tem no material de vocês, tá? Eu só acrescentei alguns que eu achei importante, mas a maioria já está aqui. Já tá? Vamos lá. Mas eu vou colocar no site no grupo para vocês, tá? Aqui é o caminhozinho que a gente costuma seguir para que vocês possam fazer um projeto. Então, primeiro você define a matéria, né? Escolhe um tema. Eu peço para vocês pensarem em umas 3 ideias, né? Ter um plano A, B e C. Se por acaso a gente encontrar algum empecilho da realização do A, a gente vai para o B e depois para o C, tá? Sempre verificar a possibilidade jurídica, né? Ou seja, ficar sempre atento aos princípios constitucionais, direitos e garantias fundamentais, tá bom? A competência legislativa, a iniciativa legislativa, tá? Então, sempre observando a Constituição de 88. Estudo da matéria, a gente vai fazer a pesquisa da legislação, tá? Isso é muito importante. Para mim, é o passo mais importante de uma criação de uma lei, tá? Por quê? A realidade do nosso parlamento hoje, em todos os estados, inúmeros projetos de leis repetidos, tá bom? Por quê? Porque a gente tem muito deputado, todos os deputados têm uma equipe de assessoria jurídica e legislativa, então são muitas mentes pensantes.
E é normal que acabe se repetindo as matérias, tá? Então, o nosso objetivo dentro do Parlamento Juvenil é fazer com que isso não aconteça. Por quê? Porque se você criar um projeto de lei sobre algo que já tem um projeto tramitando na casa, ou que já tem uma lei, esse projeto vai ser arquivado, tá? Então, ele não vai virar uma lei e você perde a oportunidade de ter uma lei publicada que foi você que escreveu, tá? Então, essa pesquisa é a parte mais importante, gente, porque texto, depois que você bola o primeiro e o segundo artigo, flui, vai. Se você definir o seu objetivo, eu garanto para vocês que é bem menos pior do que vocês imaginam, tá? Só que a parte mais fundamental, a que vocês precisam de mais atenção, a que mais demora, é fazer essa pesquisa. Eu mandei no grupo de vocês, de todos os grupos das regionais, um vídeo de passo a passo explicando, tá? Como que vocês pesquisam isso dentro da Alerj. Daqui a pouco a gente vai abrir o site aqui para vocês terem uma noção maior, tá? E aí eu preciso ressaltar algumas coisas com vocês. O quê? Tem muita gente me mandando mensagem pedindo para fazer uma emenda em um projeto de lei. Não tem como. Um projeto de lei, se o seu objetivo, vamos supor, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero fazer um projeto de lei sobre apoio psicológico para policiais do estado do Rio de Janeiro e ex-policiais, tá? Aí eu procuro lá no site da Alerj e eu já acho, eu estou em 2024, eu acho um projeto de lei de 2022 falando sobre a mesma coisa com o mesmo objetivo. Eu posso alterar esse projeto? Não. Esse projeto ele sofre emendas na sessão plenária, em pauta, tá? Ou nas comissões. Como o projeto de vocês, Parlamento Juvenil, é apenas uma simulação, não tem como a gente fazer isso, tá bom? Então, se você achar um projeto de lei em tramitação vigente com aquele mesmo tema, eu te aconselho a mudar de tema. Porque se você continuar com esse projeto, ele pode até ser aprovado dentro da semana parlamentar, mas na hora que a casa for adotar ele e passar pelas comissões, ele não vai seguir adiante, tá bom? Ele vai ser arquivado. Então, isso é importante, tá? Projeto de lei não pode se alterar, projeto de lei em tramitação. O que pode acontecer? Vamos supor que eu pego esse mesmo tema e eu jogo no Google e escrevo lei no estado do Rio de Janeiro. E eu acho uma lei que foi publicada em 2019, por exemplo. Eu posso fazer um projeto de lei que altere aquela lei. Vamos supor que o número da lei é 10.040 de 2019. Então, eu vou criar lá um projeto com a seguinte ementa. Ementa é o título, tá? Altera-se a Lei 10.040 de 2019, que dispõe sobre. Aí, entre aspas, eu vou colocar a ementa daquela lei 10.040 de 2019, tá? Isso é o nosso tipo de projeto preferido, tá, pessoal? Porque é muito difícil você criar algo do zero, tá? Mas é muito mais fácil e também mais eficaz você melhorar algo que já existe, tá? De 2019 a 2024 são 5 anos, por exemplo. A população evolui tão rápido que aí aquelas leis que são mais antigas às vezes perde a eficácia, tá? Então é importante fazer essas alterações e é muito mais fácil também. Tá? Eu percebo que vocês vêm muito com projetos sobre a parte de educação, de apoio psicológico ou de reforço, por exemplo, para o Enem, né? Ou se não da parte de tecnologia dentro das escolas. Isso tudo tem muito projeto sobre isso e tem muita lei sobre isso. Então, eu sempre aconselho vocês a pesquisar a lei e alterar. Você vai tentar fazer algo do zero com esses temas, provavelmente não vai conseguir, tá? Porque já existe muita coisa a respeito disso no tanto que já é lei quanto projeto de lei, tá? E é importante vocês conseguirem conhecer e entender essa diferença entre projeto e lei. O projeto, eu costumo brincar que é como se ele fosse o bebê na barriga da mãe, o feto, tá? A lei, a criança já nasceu, ela já é publicada, ela já funciona no Estado. O projeto, enquanto ele está ali, não tem o que fazer. Agora, a lei você pode alterar, tá bom? Então, é importante vocês saberem isso. A gente, daqui a pouco, no próximo slide, a gente vai entrar no site da Alerj e eu vou ajudar vocês a pesquisar.
Observado esses 3 requisitos, você vai fazer o quê? A elaboração do anteprojeto. O anteprojeto é um rascunho, tá? É nesse momento que você vai mandar ele para mim ou para a Débora. Não manda para nós duas, senão a gente vai ficar maluca, tá? E aí, depois a gente faz a revisão desse projeto com vocês. E aí tem a redação final, que vai ser publicado em um livro que vocês vão receber aqui na Semana Parlamentar. Pode ir para o próximo. Vamos entrar no site da Alerj com eles? Agora eu vou entrar no site da Alerj com vocês, apesar de já ter enviado o vídeo, para vocês conseguirem entender melhor como se pesquisa. Aqui não aparece para mim. Vamos lá. Ó, primeira coisa, entrou no site da Alerj, a gente vai pesquisar projeto, tá, pessoal? A gente vai aqui em processo legislativo, leis e projetos, projetos 2023 a 2027. Por que que tem essa data? Porque é sempre por mandato, tá? É separado por mandato. E aí, você vai lá embaixo, vai aqui, ó, em busca específica. Por que que você vai vir aqui e não lá em cima? Porque lá em cima é atos do Poder Executivo, tá? Aqui embaixo você vai pesquisar o projeto. Pode ir aqui. Aí, vai para baixo. E aí, aqui no buscar, você vai colocar a palavra-chave do seu projeto, tá bom? Vamos supor, existe muito projeto hoje dentro da casa, desde 2021, sobre autismo. Vamos buscar aí a palavra autismo. Olha só, pessoal, dá uma arrastadinha aí para eles verem a quantidade de projetos. Tem muita coisa, tá? E aí, pode clicar em. Pode ser qualquer um. Tem um projeto para eles entenderem. E aí você entra, né? Você pode analisar o projeto e é importante você ver a tramitação. Por quê? Vou explicar para vocês. Vai lá na tramitação para mim. Isso. Ó. Hum, não entendi. Tá, vamos lá, vou explicar para vocês aqui. Estava analisando. Você tem que entrar na tramitação para ver. Por quê? Porque às vezes, se for um projeto de lei, é que a gente entrou no mandato recente, tá? Mas vamos supor, eu costumo dizer para vocês pesquisarem desde 2015. Vamos supor que a gente entra no mandato de 2015, 2016. E aí você vai lá na tramitação desse projeto e está escrito arquivado nele, tá? Se ele foi arquivado sem que esteja escrito assim, resultou em lei e o número da lei, quer dizer que esse projeto apresentou algum erro, algum vício, tá? E aí ele foi arquivado, ele não foi para frente. Depois disso, tem duas possibilidades. Você pode analisar nos pareceres por que que ele foi arquivado. Se foi algo que você acha que dá para alterar, você pode seguir com aquela ideia de projeto de lei, tá? Agora, se ele foi arquivado porque ele é inconstitucional, a matéria dele não deve ser legislada pelo Estado, ou ele invade algum poder, o poder executivo ou judiciário, aí não vale a pena você pegar esse projeto e dar continuidade nele, tá bom? E aí, se ele tiver em tramitação aqui ainda, não tiver nem arquivado e nem resultou em alguma lei, não tem o que fazer. Ele está tramitando pela casa, a prioridade é dele, ele foi protocolado primeiro, tá bom? Se você eventualmente protocolar um projeto super parecido, ele vai ser anexado a esse. E aí você perde a autoria daquele projeto, tá? Então é legal vocês sempre pesquisarem, tá bom? Aí pode voltar aqui, volta lá para mim, por favor. Volta para o site na busca. Vai lá de novo, processo legislativo, leis e projetos, projetos 2023. Vai. Aí agora, pessoal, vou ensinar vocês o seguinte. Aqui, isso tá certo. Aqui, não precisa clicar, não, deixa eu explicar para eles. Aqui, vocês vão ver os mandatos, tá? Então, eu aconselho a começar lá no de 2011 a 2015, tá bom, pessoal? E aí você vai lá, clica, entra no de 2011 a 2015 para mim, por favor. E aí vai em projetos de
Não estou enxergando aqui. Cortou para mim. Projetos de lei. Segundo lá. Isso, terceiro, isso. Busca específica, tá? E aí vocês vão fazer a mesma coisa. Então é importante você jogar a palavra-chave do seu projeto lá desde 2000, do mandato de 2015, tá? Até o nosso atual, que é de 2023 a 2027. Porque a gente tem projetos que demoram anos, às vezes, para tramitar, tá? Isso acontece, infelizmente, por conta da nossa quantidade de projetos que existe nas casas legislativas, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, entre no Google para mim, por favor. Isso foi para a gente descobrir os projetos, né? E lei. Qual é o jeito mais fácil? No site da LERJ, a gente também tem as nossas leis publicadas lá. Mas aqui é mais fácil a gente jogar no Google. Vamos lá, ó, tipo, lei sobre essa primeira busca aí. Pode clicar lá para mim. Ó, eu coloquei o tema do meu projeto e escrevi na frente. Rio de Janeiro, lei, Rio de Janeiro, né? Então, lei sobre apoio psicológico para policiais, Rio de Janeiro. Assim você vai conseguir achar se tem uma lei sobre isso, tá? Então, por exemplo, ó, achei uma aqui, lei ordinária. Clica nela. Tá vendo? Aí eu descubro que já tem uma lei de fato de 2019, acertei o ano, só errei o número da lei, que visa sobre o mesmo tema que o meu, tem o mesmo objetivo que o meu projeto de lei. O que eu posso fazer? Ótimo que tem uma lei sobre isso. Eu posso alterar essa lei. Eu estudo essa lei, eu leio ela e eu vejo o que o meu projeto tem a mais que não tem nela. O que o meu projeto, o que falta nessa lei que tem no meu projeto. Aí eu acrescento aqui. Ou o que tem nessa lei que não funciona mais para a nossa realidade. Aí eu faço o quê? Nesse meu projeto de alteração, eu posso suprimir esses artigos. Então, eu posso pedir lá no meu projeto de alteração que retire-se, por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 1º, tá? Eu posso fazer isso. Eu também posso pedir lá no meu projeto que modifica-se o parágrafo 1º do meu artigo 1º, tá? Eu posso modificar o texto do artigo, tá bom? Do parágrafo, do inciso. Ou eu posso também acrescentar, por exemplo, o artigo 2A, segundo A, tá? Eu posso acrescentar mais um artigo também a esse texto de lei, tá? O formato do projeto de alteração de lei, vocês podem me procurar, tá? Que eu mando um exemplo para vocês, tá bom? Que aí vocês vão conseguir, mas é super simples. Vocês basicamente vão ficar citando a lei que vocês estão mudando o tempo todo. Então, vamos supor, o seu artigo 1º vai ser modifica-se o artigo 2º da lei número. Vai para cima para mim, por favor. Da lei número 8.386 de 2019, que dispõe sobre. E aí você vai colocar ementa, tá? Então é dessa forma. É mais simples do que parece, tá, pessoal? Eu acho, é o tipo de projeto que eu mais gosto e eu acho o projeto mais fácil, mais eficaz de se fazer, tá bom? Vamos voltar para o material, por favor? Vamos lá. Eu vou dar algumas dicas para vocês para que a gente não acabe invadindo competência, tá? E outros poderes, o executivo, o judiciário é difícil, mas o executivo é o que mais acontece, tá? Então, vamos evitar, pessoal, verbos que criam obrigação, tá? Obriga, determina, deverá. Vamos focar em verbos que dispõem sobre, cria, poderá. Eu amo esse daqui, é o que eu mais utilizo fazendo projeto de lei. E o altera, né? Que é quando a gente vai fazer projeto de lei de alteração. Eu coloquei aqui os PLs que eu acho mais fácil e que também tem um número maior de aprovação, tá? O projeto de lei que cria programa de incentivo, para mim é o melhor. Tudo que vocês quiserem fazer no âmbito, seja em relação à educação, a meio ambiente, saúde, procure criar um projeto que cria um programa de incentivo, tá? Vamos supor que eu quero falar, já existe milhares de projetos sobre isso, mas vamos supor que eu quero falar sobre a tecnologia, né, dentro das escolas.
eu crio um projeto de incentivo às tecnologias dentro das escolas, eu vou colocando dessa forma, tá? Para quê? Para que a gente não invada a competência, não invada o poder executivo. Nesse projeto, eu posso envolver a Secretaria de Educação nele, só que eu vou colocar de que forma? Vamos supor, artigo 3º, poderá a Secretaria Estadual de Educação, né? E aí você cria as ações que ela poderá fazer, entendeu? E aí, no final desse projeto, você coloca o Poder Executivo regulamentará essa lei, tá? E aí a gente vai ver também mais para frente esses artigos que é importante vocês colocarem no final. Mas tudo que vocês pensarem de ideia, sempre a maioria é mais viável através de programa de incentivo, tá bom? A gente também tem projeto que cria campanha de conscientização. Eu adoro esse tipo de projeto também, tá? Eu acho muito importante, eu acho muito pouco valorizado esse projeto, mas ele é muito importante porque informação é poder, pessoal, tá? Informação é muito importante, principalmente na área da saúde, tá, gente? Na área da saúde, projetos que dão informação, que informam as pessoas, que conscientizem sobre doença, ou que às vezes informam as pessoas os direitos que ela tem se ela é uma pessoa que é portadora daquela doença, tá? Então, é muito importante esse tipo de projeto para que crie-se conscientização na sociedade, tá? Principalmente que a gente vive em uma sociedade que a maioria não conhece os seus direitos, tá bom? Então, são projetos super importantes nesse sentido. Eu costumo falar que às vezes as pessoas querem fazer projeto para grandes grupos, né? Projetos polêmicos que atingem grandes grupos. Só que eu, Natália, né, vejo que hoje em dia é muito mais importante você fazer projetos para minorias, né? Para aquele pedaço da sociedade que às vezes ele está mais esquecido, tá? Porque o impacto que vai causar na vida daquela pessoa, às vezes é muito maior do que a pessoa dos grandes grupos, né? Porque ela literalmente é, vinha sendo invisível, né? Então é bacana a gente fazer esses projetos, tá? A mesma coisa em data comemorativa. A galera também não dá muito valor e é um projeto super importante. Por quê? Ele pode ajudar muito na economia daquele lugar, tá? Nas questões culturais e turísticas, ainda mais quando a gente fala do estado do Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo para vocês. A gente pode fazer um projeto de lei, não sei se existe essa festa, tá? Estou inventando aqui, mas um projeto de lei de data comemorativa sobre a festa do milho de Cabo Frio, tá? Algo nesse sentido. Essa festa é importante para o município, ela movimenta a economia, ela movimenta o lado turístico, cultural, então é importante dar visibilidade a isso, tá? Então são projetos que dão visibilidade, e isso é extremamente importante, tá bom? Toda vez que é um projeto de data comemorativa, é um projeto de alteração. Por quê? O nosso estado tem uma lei de calendário estadual, tá? Nessa lei está lá prevista todas as datas comemorativas. Então, quando for um projeto sobre datas comemorativas, a gente tem que fazer uma emenda assim: altera-se a lei 10.000 e tanto, eu não lembro o número da lei, que dispõe no calendário estadual do estado do Rio de Janeiro, lá no calendário estadual. E aí você coloca, por exemplo, a última semana de junho vai ser em comemoração à festa do milho de Cabo Frio, tá? Ou você pode fazer sobre marcos importantes também. Vamos supor, eu fazer um projeto de data comemorativa à criação do Parlamento Juvenil, tá? Que a gente já tem, inclusive, um projeto nosso. Então, aí vai estabelecer uma semana no estado do Rio de Janeiro para que se tenha campanhas e ações voltadas à divulgação da criação do Parlamento Juvenil, tá? Então, é assim, dentro desses projetos você pode criar ações, tá bom? Que vão ser executadas dentro desse período que você vai colocar no calendário, que pode ser um dia, uma semana. Geralmente o pessoal trabalha com semana, tá? E o projeto de alteração de lei, que é o meu favorito, que vocês podem pegar leis aí de 1990, de 1999, de 2000, 2010, 2015, tá? São leis que já precisam de alteração. A sociedade ela está em constante mudança e a lei, para ela ser eficaz, ela tem que acompanhar,
tá? Então, é muito legal que a gente consiga fazer projetos de alteração de lei. E eu também garanto para vocês que vocês têm 99% de chance, fazendo um projeto desse, que ele tramite pela casa, tá? Muito bom se você conseguir um tema inédito, ótimo, mas a maioria tenta um tema inédito e aí, às vezes, chega aqui, o projeto pode até ser aprovado na semana parlamentar, mas na hora de ser adotado pela casa, encontra-se algum projeto parecido e acaba não passando, tá bom? Pode passar para frente. Vamos lá, pergunta. Um projeto que fala sobre segurança nas escolas pode ser considerado de âmbito educacional? Então, depende de que maneira você vai fazer isso, tá? Se você vai fazer através de um projeto de um programa de incentivo, ou você vai querer determinar algo para o Poder Executivo fazer. Se você for querer determinar algo, né, algum tipo de ação, aí ele vai ter vício de competência, tá? Agora, se você trabalhar ele dentro de um programa de incentivo, dá para a gente fazer alguma coisa assim, tá bom? Dá para a gente criar um programa de incentivo onde tenha-se palestras sobre o assunto, onde tenha-se roda de conversa sobre isso, onde tenha-se divulgação de material com, não sei, algumas medidas de segurança, precaução, a gente pode fazer isso. Acredito que já tenha lei e muitos projetos sobre isso, tá? Mas aí entra a sua parte de pesquisar, tá bom? Mas se influencia a cultura não envolve verba? Não, eu estou falando sobre a parte da visibilidade, tá? Não tô, eu estou falando, por exemplo, quando você faz um projeto, uma campanha ou um projeto de data comemorativa, você vai dar visibilidade àquela festa, por exemplo. Você dando visibilidade, pode acontecer de vir mais gente de outros estados, outros municípios, e aí isso vai influenciar na economia, na parte cultural, tá bom? É nesse sentido que eu estou dizendo. Não tem mais pergunta? Um projeto focado em oportunidades de estágios e vagas de emprego dentro do ensino médio entra no âmbito educacional? Então, já existe muita coisa sobre isso, tá? É um tema que eu não recomendo, é legal, a não ser que você faça alguma alteração de lei, tá? Mas projeto tem inúmeros, tá? Ano passado, o pessoal, eu percebo que vocês vêm com ideias muito parecidas de um ano para o outro, tá? Porque eu entendo, todo mundo às vezes de uma realidade parecida, né? Vocês têm mais ou menos a mesma idade, mas existem. Eu barro um pouco, não é sendo chata, não. É porque eu quero que vocês venham com projetos para cá, para a Semana Parlamentar, que realmente tenham chance, tá? Tenham chance de virar lei no Estado, tá bom? Então, por isso que às vezes alguma coisa eu já peço para vocês desistirem da ideia já, tá bom? Agora a gente vai aqui rapidinho para a estrutura lógica da lei, tá? Eu vou apontar algumas coisas para vocês que no início vocês vão ficar confusos, mas depois a gente vai colocar essas coisas apontadas em um projeto de fato, aí vocês vão conseguir enxergar melhor, tá bom? Então, a gente tem a parte preliminar da estrutura do projeto, tá? Que é onde tem a epígrafe, a ementa e a enunciação do objeto e indicação do âmbito, do local de aplicação. Isso é sempre indicado no primeiro artigo, tá? A enunciação do objeto, tá bom? Depois a gente tem a parte normativa, que nada mais é do que o corpo do texto, tá? E aí a gente vai ter lá os artigos, parágrafos, incisos, alíneas, tá bom? Depois a gente tem a parte final, que é o fechamento do projeto, que tem a cláusula de vigência, quando for o caso, sempre, né? Tem cláusula de vigência e cláusula revogatória quando for o caso, tá? E nós temos o fecho da lei, que é o seu nome, município e também o seu cargo, né? Que é deputado estadual juvenil. Temos também a parte da justificativa, tá? Eu costumo brincar que a justificativa é que nem quando o professor passa uma prova lá de múltipla escolha, e aí você escolhe A, B e ele coloca embaixo, justifique sua resposta. E aí todo mundo quer morrer, né, quando isso acontece. Mas é basicamente isso, você vai dizer o que esse seu projeto vai impactar, tá? Por que ele é importante? Por que tem que virar lei? Esse seu tema, esse seu objetivo, essa sua ação, esse seu programa de incentivo. Qual é a necessidade de se virar lei no Estado? Tá? Aí você pode colocar estudos, números,
É bem bacana fundamentar uma justificativa com alguns estudos, tá bom? Pode passar para o próximo. Ai, deixa eu só molhar a garganta que não tá indo, gente. Peraí, um minutinho. Roquinha zero, devia ser com água, né? Mas tudo bem. Não façam isso em casa. A epígrafe que eu falei para vocês, tá? Ela revela a categoria normativa da disposição e sua localização no tempo. É aquele projeto número. E aí vocês não vão colocar o número, porque esse número é um protocolo aqui da casa que a gente coloca barra o ano. Depois eu vou mostrar no projeto para vocês, vocês vão entender. Pode passar. Aí a gente tem a ementa, que é basicamente um título, né? Um projeto de lei, ele não é muito diferente de uma redação que vocês costumam fazer no ensino médio, por exemplo, tá? Ou vocês já devem estar se preparando aí para o Enem, para os vestibulares da vida. É muito parecido, tem que ter começo, início, meio, fim, né? E aí ele tem que fazer sentido, né? A coisa tem que ter coerência. A ementa é como se fosse o título, tá? Ela deduz um motivo e objetivo da norma. Então, você tem que ler a ementa e já saber sobre o que aquela norma fala, tá? E é basicamente um resumo da lei. Sua redação deve ser concisa, tá? Não faça um texto enorme na ementa, não. E precisa ser clara, tá? O texto tem que estar sempre justificado, em letras maiúsculas e também no lado direito da página. Eu vou mostrar para vocês. Pode ir. Aí nós temos a enunciação do objeto e indicação. Sempre no primeiro artigo, ele indica o objeto, tá? E o seu local respectivo de aplicação, tá bom? E aí, cada lei trata de um único objeto, tá, pessoal? Lembra que tem que ter coerência, não pode ter excesso. Pode passar. Aí nós começamos a entrar no corpo, tá? Do texto, do projeto. Temos o artigo, que é sempre representado pelas abreviatura ART, ponto, tá? Arte, que é o artigo. E aí você segue em número ordinal até o nono, tá? Então, primeiro artigo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. A partir do 10, aí já é cardeal. Aí é tipo artigo 10, artigo 11, artigo 12, tá bom? E ele pode se desdobrar em parágrafo ou inciso, tá, gente? Eu vou explicar para vocês melhor. Pode passar. O parágrafo ele é um complemento aditivo ou restritivo do caput do artigo. Quando a gente diz caput, a gente está querendo dizer aquele texto principal do artigo, tá? Então, vamos supor, eu posso ter lá o meu artigo primeiro e fazer um parágrafo e dizer assim, o que trata-se no caput desse artigo não será aplicado nos casos de. Eu posso fazer isso. O parágrafo ele pode ser ou um complemento do artigo ou ele pode ser uma exceção. Vocês lembram que eu mostrei o artigo 22 para vocês? E aí lá embaixo tinha um parágrafo que demonstrava uma exceção de quando o poder legislativo estadual poderia fazer lei sobre algo que era só privado da União? Aquele parágrafo determinava uma exceção, tá? Então, você pode usar parágrafo nesses dois casos, quando for para complementar algo ou quando for para restringir, fazer uma exceção, tá? Ele é representado por esse sinal gráfico, tá? A maioria dos teclados hoje em dia em computador já tem, mas tem no modelo que eu mandei para vocês também, lá no grupo, que tem um modelo de projeto lá que já tem também, qualquer coisa é só copiar. E no próprio Google vocês também acham, tá bom? O sinal deve ser seguido de numeração ordinal novamente até o nono e depois cardeal depois do 10, tá bom? Quando vocês forem fazer um único parágrafo, vocês têm que escrever parágrafo único e ponto. Aí dá um espaço e começa o texto, tá bom? E o parágrafo ele pode se desdobrar em inciso, tá? Que é o próximo tópico. Pode ir. O inciso, tá? O inciso é o desdobramento ou do artigo ou do parágrafo. Então, você pode ter artigo 1º, inciso 1, inciso 2º, inciso 3º, tá? Ou você pode ter artigo 1º, parágrafo único, por exemplo, incisos abaixo, tá bom? Então, ele não necessariamente tem que se desdobrar só do parágrafo, pode ser do
Artigo também, como no exemplo que a gente coloca aqui. Geralmente é para enumerar algo, tá? Situações, enfim, como aqui, por exemplo, construem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E aí coloca lá cada objetivo, tá? Então, geralmente é para enumerar algo, é representado por algoritmo romano, tá? Algarismo romano, desculpa, e seguido de hífen, tá? Aí no caso do inciso não é ponto, é hífen, tá? E aí tem uma coisa que eu chegava a sonhar com isso ano passado, corrigindo o projeto, que é a seguinte: inciso começa com letra minúscula. Inciso começa com letra minúscula, tá? Então, o texto do inciso aqui, ele sempre vai começar com letra minúscula. Ele sempre vai ter ponto e vírgula no final, a não ser no último inciso. No seu último inciso, você vai colocar ponto, tá, pessoal? Isso é muito importante. São regrinhas que são estabelecidas em lei, é forma, tá? E a gente tem que cumprir a forma. Então, não se esqueçam, o inciso começa com letra minúscula. Ano passado eu chegava a sonhar, delirar com isso, porque às vezes o projeto estava bonitinho, redondinho, eu tinha que ficar. Volta o projeto, incisa com letra minúscula, tá? Então, próximo. A mesma coisa da linha, tá bom, pessoal? A linha é um desdobramento do inciso, tá? Utilizado em geral para enumeração também, tá? É como a gente vê aqui, por exemplo. Eu fui lá e fiz o parágrafo primeiro, do parágrafo primeiro eu me desdobrei em incisos, e os meus incisos, o inciso segundo se desdobrou em 3 alíneas, tá? A linha também deve ser feita com letra minúscula no início do texto, e no final do texto, ela. Olha o relógio falando sozinho, gente. E no final, ponto e vírgula, e na última, ponto, tá? A não ser que seja um órgão, tá? Se for, por exemplo, você estiver falando de alguma secretaria, começa com a letra maiúscula, tá bom? Mas se não for tratar de algum órgão, é letra minúscula também, tá bom? Pode passar, por favor. Cláusula de vigência, pessoal. A cláusula de vigência vocês vão sempre colocar dessa forma. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, tá? É o último artigo do texto, do corpo do texto de vocês, tá? Do projeto de vocês. Pode passar. O fecho da lei. O fecho da lei é sempre plenário do edifício Lúcio Costa, tá? A data vocês vão colocar 21 de outubro, tá? A gente tinha falado para vocês entregarem um projeto até dia 20, mas pode ser 21, que dia 20 é domingo. Então vocês colocam 21 de outubro de 2023, tá? E aí colocam o nome, e aí embaixo vocês vão colocar o município barra RJ, eu vou mostrar para vocês mais para frente. E aí o nome do cargo, né? Deputado estadual juvenil ou deputado estadual juvenil. Pode passar. Justificativa. Pessoal, a justificativa é aquilo que eu já falei para vocês, tá? Não precisa, eu não recomendo passar de uma folha, ela não tem que ser enorme, ela tem que ser sucinta, objetiva e clara, tá? E aí vocês podem colocar estudos, apontar números, aí coloca sempre a fonte que é interessante, tá bom? Próximo. Tá. Aqui é mais 2 dicas, tá? Sobre o projeto para a gente não cair aí nas comissões, não ter nenhum problema de iniciativa ou inconstitucionalidade, tá? Quando o seu projeto de lei envolver algum tipo de gasto, por exemplo, o meu projeto de campanha lá diz que o Poder Executivo vai regulamentar, por exemplo, a emissão de cartazes e folhetos para divulgação de tal doença, tá? Poderá a Secretaria Estadual de Saúde, né? E aí, o que acontece? Isso é um custo, tá? Eu não indico vocês ficarem fazendo projeto que é oneroso para o Estado, tá bom? Que aí a gente entra aí em uma outra possível barreira, tá? Mas se por acaso acontecer, vocês vão colocar o artigo. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, tá? Suplementadas se necessário. Então, dá um print aí, ou salva esse material que depois a gente vai mandar e coloca dessa forma, tá? E o artigo de finalização, lembra que eu falei para vocês quando envolve o Poder Executivo, né? Caberá ao Poder Executivo a regulamentação desta lei, tá? Eu sempre gosto de colocar
artigo, porque nós criamos a lei, né? O Poder Executivo cria a lei e o Poder Executivo faz exatamente o que diz o nome dele, executa, né? Então é importante a gente colocar a regulamentação dessa lei dessa forma. E é o último artigo que eu já falei para vocês, né? Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, tá? Esse é o último artigo que vocês colocam no texto. Pode passar. Aqui é o caminho da lei, tá? Vocês já devem ter visto com a professora Ana e a professora Débora. Você cria primeiro uma proposição, analisa a iniciativa, faz o protocolo, depois ela é publicada no Diário Oficial, tá, gente? Todos os projetos de lei são publicados no Diário Oficial do Estado. Aí tramita nas comissões. Eu não sei se todos aqui já sabem o que é comissão, tá? Mas as comissões são são departamentos dentro da LERJ, digamos assim, né? Comissões mesmo, já diz o nome, que trata-se sobre matérias específicas que às vezes o seu projeto de lei fala. Então, vamos supor, se eu crio um projeto envolvendo algo da educação, sempre vai passar pela comissão de educação, tá? Para que a comissão dê o parecer, tá? E os nossos projetos sempre passam pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, tá bom, pessoal? Por quê? Porque todos os projetos precisam ser analisados e são constitucionais, tá? Então, geralmente é nessa comissão que os projetos às vezes são arquivados, porque já existem outros parecidos, que às vezes eles são prejudicados, por quê? Porque já existe uma lei sobre aquilo, tá? Ou ele é arquivado porque ele é inconstitucional, tem vício de iniciativa, a iniciativa não é do Estado legislar sobre isso. Então, sempre o projeto passa pela CCJ, tá? Comissão de Orçamento também. Depois a gente vai para a inclusão na ordem do dia. Isso aqui eu estou explicando para vocês uma simulação de como acontece aqui dentro do parlamento, tá? No caso de vocês vai ser um pouquinho diferente, mas super parecido também. A inclusão na ordem do dia é a pauta, tá? Por exemplo, nós já tivemos sessão plenária hoje, que foi às 10 da manhã, tá? Nessa sessão existe uma pauta com todos os projetos e indicações que são discutidos em plenário, tá bom? Então, é aí nesse momento que existem as emendas, tá? Então, vamos supor que eu sou deputada e aí o meu projeto está na ordem do dia. O assessor de um outro deputado pode apresentar uma emenda a esse meu projeto, tá? E aí ele pode voltar para as comissões, tá bom, pessoal? Então, isso é a inclusão da ordem do dia. Ordem do dia são os projetos que vão ser discutidos na sessão plenária, que ocorre sempre terça, quarta e quinta, tá? E aí eles são discutidos e votados nessas sessões, que vocês vão fazer isso também aqui na sexta-feira, no último dia, tá? No penúltimo dia. E aí ele vai para aprovação ou rejeição dos deputados, tá bom? E aí depois, se ele for aprovado, ele vai para o governador, que pode dar sanção ou veto, tá? Que ele vai aprovar ou reprovar. E aí é promulgado a lei, tá bom? E vira, é publicado e vira-se lei dentro do Estado. Pode passar. Pode colocar aquele outro para mim. Agora eu vou mostrar para vocês, referente àqueles tópicos da estrutura da lei, né? Artigo, inciso, vou mostrar na prática. Eu já mandei esse material no grupo, mas a gente vai ver aqui. Tá? Aqui, ó, lá em cima, projeto de lei número, é a tal da epígrafe que eu falei para vocês, tá? Aí a gente tem a ementa, que é o título. Observa para vocês verem. Institui o programa de incentivo à cultura e ao patrimônio histórico no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Vocês percebem que a gente sabe já, plena ementa, o que vai falar o projeto. O projeto vai falar sobre um programa de incentivo à cultura e ao patrimônio histórico, tá? Então, é importante, tá, conter isso, esse objetivo já, e também o âmbito de aplicação, que no caso é sempre no estado do Rio de Janeiro, tá bom, pessoal? Sempre com letra maiúscula e ao lado direito da folha justificado, tá? Aí a gente tem aqui a enunciação do objeto e indicação do âmbito de aplicação, sempre no primeiro artigo, tá? No artigo 1º, e é basicamente o que está escrito na ementa, tá? Você vai determinar o objeto e a indicação, o âmbito da aplicação daquilo, que é sempre no estado do Rio de Janeiro. Bom, pessoal? Artigo ART, ponto. Aí, no caso aqui é segundo, então ainda é ordinal, tá? Então, vocês vão colocar sempre dessa forma. E o inciso?
Agora eu quero ver se todo mundo prestou atenção. O que que tem de errado aqui nesse projeto, nesses tópicos? Ciso, Aline, coloca o chat para mim, gente. Letra maiúscula. Exatamente. Já pegaram já. Que bom. Então, ó, aqui tá em romanos, tá certinho, tem o hífen, só que começou com letra maiúscula. Tá errado, tá, pessoal? Tem que começar com letra minúscula, a não ser que você esteja citando algum órgão, colocando alguma secretaria ou algo do tipo, tá? Mas então, aí dessa forma, não pode, tem que ser com letra minúscula, ponto e vírgula e ponto no último inciso. A mesma coisa para a linha, tá? A linha é sempre a letra A, B, C, D e o alfabeto, a gente tem, né? E um parênteses ao lado, tá? E aí tem que começar com letra minúscula também, só letra maiúscula quando você estiver falando de algum órgão, tá bom? Próximo. Parágrafo. Parágrafo sempre acompanhado daquele símbolo, tá? Até o nono de maneira ordinal, depois cardial, tá? E aí vocês escrevem com letra maiúscula, no caso do parágrafo, tá? Sempre complementando o artigo, o caput do artigo ou restringindo alguma coisa, tá? Próximo. Aí nós temos a cláusula de vigência, tá? Que é aquela cláusula que eu já expliquei para vocês. E no caso que você for fazer alguma revogação de alguma outra lei, aí você pode colocar na mesma cláusula, no mesmo artigo, em relação à vigência e também à revogação, tá bom? O fecho da lei vocês vão colocar exatamente dessa forma. Plenário do edifício Luz Costa, que é aqui na Assembleia Legislativa na Rua da Ajuda, tá? 21 de outubro de 2024, o nome de vocês, a cidade, barra RJ e o cargo, tá? Aí, se no caso vocês fizerem projeto de coautoria, que é uma coisa que eu imploro para vocês fazerem, que é muito melhor vocês fazerem coautoria, tem muito mais chance, uma cabeça, duas cabeças pensando é muito melhor que uma, você vai colocar o nome dos coautores, depois os municípios em ordem daqueles nomes, né? E depois deputado estadual juvenil, tá? Deputadas, deputados estaduais juvenis, tá bom? Então aí você coloca no plural. E gente, é algo que eu indico muito, tá? E é algo que durante o processo, às vezes, a gente faz com vocês. Por quê? Entre vocês vem projetos muito parecidos para nós, tá bom? E aí, quando esses projetos são parecidos, a gente conecta vocês, tá? Às vezes eu faço um grupo lá, joga todo mundo no mesmo grupo, sai para vocês resolverem, que a gente não fica comprando essa briga de quem escreveu primeiro, tá? Então, se vocês tiverem projetos é bacana vocês comunicarem no grupo, tá? Manda, olha, gente, eu vou fazer um meu projeto sobre isso. Alguém está pensando em fazer também? E aí vocês podem fazer coautoria, tá? Tem muito mais chance do projeto tramitar dentro da casa. O projeto vencedor do ano passado foi uma coautoria, tá bom? Então é bacana. Tá bom? Tem mais um? Justificativa, que eu já falei para vocês, tá? Não precisa ser extremamente longa, mas tem que ser objetiva, clara, tá? E é legal você colocar estudos também, é bacana. Se colocar, coloca a fonte, o lugar, tá bom? E pode ir para a próxima. E aí, aqui é o que eu já expliquei para vocês, tá? A parte preliminar, vocês vão desenvolver primeiro, depois a parte normativa, que é o corpo do texto, depois a parte final, tá? Eu colocaria até aqui antes, que é a parte de pesquisa, que para mim é a mais fundamental, tá? Depois que vocês começam a escrever o texto, vocês vão ver que vão fluir. A parte mais difícil é vocês fazerem algo ou que já não existe, que não exista, tá? Ou que já existe, mas que precisa ser melhorado, tá bom, pessoal? Então, essa parte de pesquisa é a mais fundamental, é o que mais vai demorar, tá bom? E eu peço que quando vocês me mandem esse projeto, vocês já tenham passado por isso. 99% dos projetos que eu vi até agora já existe lei sobre. E só eu bater o olho na ementa eu já sei, tá? Como a gente tem uma certa experiência aqui, a gente já produziu projeto de lei, eu produzi cerca de 1 ano e meio o projeto de lei para um deputado. Então, tem matérias que a gente olha, já bate o olho e sabe que já existe, tá? Então, aí geralmente eu falo para vocês, ó, pesquisou? E a maioria me fala, pesquisei. Não pesquisou. Aí na primeira pesquisa eu acho, gente. Não, não tem nada, na primeira eu acho, tá? E aí eu mando para vocês, e aí tem que acabar alterando isso.
Então, foca em procurar principalmente leis, tá? Que aí a sua matéria, o seu objetivo não vai cair por terra, porque aí você pode alterar aquela lei. Tá? É diferente se você encontrar um projeto em tramitação, aí não tem o que fazer. Pode fechar. Ó, pessoal, agora eu vou abrir para perguntas, tá? Vamos fazer assim primeiro. Vamos de chat primeiro, e aí depois a gente vai para as perguntas no microfone. O que vocês vão fazer? Erguer a mãozinha, a gente habilita a possibilidade de vocês abrirem o microfone e aí vocês abrem. Na reação, tá? Que vocês colocam a mãozinha. Vamos para o chat primeiro, eu vou ler. Vai desde a primeira para mim lá atrás. Se lá atrás tiver, coloca para mim, por favor. Eu só vou falar para vocês que essas questões específicas, um projeto sobre isso, sobre isso, sobre isso, eu prefiro que vocês mandem no meu privado, tá? Por quê? Porque às vezes você não tem, de cara, não tem aquela iniciativa, mas a gente pode trabalhar uma forma de colocar dentro de um programa de incentivo, tá? A gente pode trabalhar a forma que você quer falar sobre aquele assunto. Então, às vezes, aqui eu vou te dizer um não, mas no privado, a gente estudando junto sobre, a gente pode criar uma maneira de fazer um projeto sobre isso, tá bom? Qual que é a primeira aqui? É obrigatório ter a linhas e incisos? Esse é o primeiro, gente? Me ajuda aí. É obrigatório? Não, não é. É depois do letra maiúscula, é? É obrigatório ter linhas e incisos e etc? Não, isso vai ser dentro do seu texto. Se o seu texto vai enumerar algo, se você acha que faz sentido separar dessa forma, você vai separar, mas não é obrigatório. Eu gosto, acho que fica organizado, tá? E, assim, 99% das leis que eu conheço tem. Um programa que tem como objetivo preparar alunos da rede pública para o Enem desde o início do ensino médio, contendo um teste vocacional para aqueles que não sabem o que querem seguir carreira, garantido apoio especializado dos professores. É uma excelente ideia, meu amor, mas já existe milhares de projetos sobre isso, tá? Ano passado teve muito projeto sobre isso também, o pessoal quis muito. Então, assim, se você quiser muito fazer algo sobre isso, procura uma lei, vê se tem alguma lei, tá? Para você fazer um projeto de alteração de lei, porque assim, tem inúmeros projetos em tramitação na casa sobre isso. Um projeto pode influenciar âmbitos diferentes, tipo âmbito educacional e da área da saúde, tipo os dois juntos em um mesmo, se fizer sentido, tá? Por exemplo, se você estiver fazendo um projeto sobre a conscientização de alguma coisa da saúde e nesse projeto você pede que divulga-se, por exemplo, que tenha-se palestras sobre isso dentro das escolas, universidades, mas tem que fazer sentido. Lembra que o projeto ele tem que ter um único objeto, tá? O tema, o âmbito, ele não pode ter duplicidade. O que pode acontecer no decorrer do desenvolvimento das ações daquele projeto, ele acabar, né, pegando outras áreas, né, da educação, coisa do tipo. Mas, assim, o foco dele, por exemplo, tem que ser ou saúde ou educação. Eu não sei se você conseguiu entender. Qual projeto você considera uma ideia inovadora? Oh, é a pergunta de US$ 1 milhão, tá? Se eu te entregar aqui, é difícil, pessoal, tá? Quando eu fiquei 1 ano e meio fazendo o projeto, e era a minha maior dificuldade. Eu ficava 2, 3 dias fazendo pesquisa e desenvolvia o texto de um projeto em 3 horas, tá? Então, a parte da pesquisa é muito mais difícil. Eu, até o momento de todo mundo que me mandou o projeto, eu só vi um projeto inovador, que eu não achei nada de lei e não achei nada de projeto sobre isso, tá? É o projeto, se eu não me engano, da Raquel Cristine. Ela já participou das capacitações, ela não é dessas regionais. É um projeto que eu achei inovador, que eu não achei nada parecido, tá? Mas, assim, nem foquem nisso. Às vezes vocês querem fazer algo inovador, só que dentro da casa, o que vai ser aprovado mesmo é um projeto de alteração, é muito mais fácil, tá? Um projeto que visa disponibilizar um meio tecnológico para dar apoio aos estudantes é de âmbito educacional e seria uma boa ideia? Gente, âmbito não é isso, tá? Âmbito é estadual, união, tá? Vamos usar os termos
corretinhos, que agora vocês vão começar a aprender. Óbvio que vocês ainda não sabem, né? Mas é uma boa ideia, mas já existe bastante coisa sobre isso, tá? Existe muito projeto. Ano passado também teve. É aquilo que eu falei para vocês. É um desafio, realmente, a questão do tema, porque vocês são de realidades muito parecidas. E aí tem muito projeto que já existe, tá? Tenta achar uma lei sobre isso, tá bom? E se você achar alguma lei sobre isso e quiser alterar, atualizar ela, ótimo. Pode abaixar, gente. Licença, mas se eu conversar com você sobre uma ideia no projeto específico no seu privado e só enviar mensagem explicando e demonstrando como funciona, é só enviar mensagem explicando. Você pode me mandar um áudio explicando a sua ideia, tá? E aí a gente vai começar a desenvolver ela juntos, tá bom? Só que sempre que vocês forem me mandar mensagem, é importante que vocês tenham feito a pesquisa anteriormente, tá? Às vezes você vai me mandar e eu de cara já vou ouvir como está acontecendo aqui. Vocês estão me dando exemplos, eu já sei que já tem projeto sobre isso, tá? E aí eu já vou mandar um áudio para você explicando que tem projeto sobre isso, que é importante ou você ter outra ideia ou achar uma lei que trate sobre isso para você alterar, tá? Mas vocês podem mandar, pessoal, qualquer dúvida. É assim, eu não respondo na hora, isso é um fato. Nunca, raramente vai acontecer, tá? Porque a gente tem centenas de pessoas no nosso WhatsApp. A gente não lida só com vocês, a gente lida com os familiares também. E é muita correção de projeto. Então demora. Por isso que eu peço para vocês mandarem das 7 da manhã até às 6 da tarde, tá? Tem gente que manda às vezes de madrugada ou manda vários pontos de interrogação. A sua conversa vai voltar lá para o fim da fila. Não vai adiantar. Obviamente que essa regrinha não se aplica a nós. Às vezes eu vou te responder 8 da noite, 5 da manhã. Por quê? Porque sou apenas eu te mandando mensagem. Mas no meu WhatsApp são centenas de pessoas, tá? Por isso que é importante a gente ter essas regrinhas, tá bom? Mas fiquem tranquilos, que eu demoro, mas eu respondo. Eu não deixo ninguém sem resposta, tá? Um projeto que melhora o meio de transporte dos alunos, ele tramita no âmbito educacional. Vocês pegaram muito isso do âmbito educacional, coisa do tipo. Vocês precisam entender o tipo de poder, o âmbito, a esfera, é sempre União, Estado e município, tá? Aí a gente está falando dos poderes executivo, legislativo, judiciário. A Secretaria de Educação fica dentro do poder executivo. Ela é administrada pelo poder executivo. Então, sim, você pode fazer projetos que envolvam a educação, mas você não pode criar obrigação para o Poder Executivo, para a Secretaria de Educação, porque ele é administrado pelo Poder Executivo e nós somos legislativos, tá bom? Então, você pode sim fazer sobre essa temática, mas você tem que tomar cuidado de que forma você vai fazer isso. É um projeto de incentivo ou você quer estipular alguma coisa, ordenar alguma coisa, e tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Principalmente em relação a transporte público, tá, pessoal? É um pouco mais complicado. Projeto de isenção de algum dos impostos cobrados para empresas se oferecerem cursos preparatórios para alunos de escola pública seria permitido? Depende, é um imposto estadual? Se você estiver falando de imposto estadual, a gente pode estudar sobre juntos. Agora, se você estiver falando de imposto federal, não tem a menor possibilidade, tá? Um projeto de esportes em escolas públicas e privadas é uma boa ideia? Sim, é uma boa ideia. Tem bastante coisa sobre, mas é o quê? É um projeto sobre esporte com qual objetivo? Sobre esporte a gente tem inúmeras coisas, mas qual é o objetivo do projeto? Tem alguma coisa parecida no estado? Se tiver projeto de lei, cancela a ideia. Se tiver uma lei, altera a lei. Um projeto sobre uma semana de conscientização sobre saúde mental nas escolas é interessante? Super interessante, mas com certeza já tem, tá? Principalmente quando a gente fala de Setembro Amarelo. Pesquisa uma lei, tem muita lei sobre, agora sobre saúde mental, né? Apoio psicossocial, apoio psicológico, muita lei sobre isso. É legal você alterar alguma, tá? Se já existe uma lei que as pessoas passam por cima, como se ela não existisse, eu posso mexer nela e adicionar mais algum detalhe para que seja levado a sério? Ótimo! Nossa Senhora, você vai me dar tanto orgulho que se você fizer isso. É exatamente isso, gente.
Tem muita lei no estado, muita lei que na prática não funciona. Às vezes, se você colocar ali um artigo, pensar em alguma outra forma de aplicação, tá? E aí colocar da maneira certa, que vai ser regulamentado pelo Poder Executivo, você pode transformar uma lei que até então era inútil em útil, tá? Um projeto sobre a organização de uma semana dedicada a palestras e workshops com profissionais de diferentes áreas, ajudando os estudantes a explorar carreiras e fazer escolhas. Muito boa ideia, mas também já existe. Ano passado, eu recebi uns 10 projetos desse, tá, pessoal? Já existe. Procura uma lei. Procura uma lei para você alterar ela e atualizar. Vocês vão ver que eu vou ficando repetitiva, mas é porque realmente já existe mesmo, tá, pessoal? Não é chatice nem nada do tipo. É que eu realmente quero que vocês venham com projetos que têm chance de virar lei, porque senão não tem sentido, tá? Um projeto que tem como objetivo criar um programa de estímulo à mobilidade rural para jovens que visa emprego, se encaixa em que âmbito, tá? Então, aí a gente tem que estudar. Você quer fazer através de um projeto de incentivo? Qual que é os objetivos, quais vão ser as ações desse projeto? Ele envolve secretarias? Manda para mim, vamos estudar e procura lei, tá? Procura lei sobre isso e o projeto para ver se já não existe. Eu tenho quase certeza que já existe alguma coisa, mas deve ter lei. Essa ideia com certeza tem alguma lei sobre isso que dá para você alterar. Boa tarde. Podemos modificar mais de uma lei em nosso projeto com o mesmo assunto? Não, tá? O projeto tem que ter um único objeto, tá? Você altera uma lei só, não pode alterar mais de uma. Falar sobre o projeto pode ser com a professora Débora também, né? Desde que não envie o mesmo. Isso, pode sim, tá? Não, porque a gente corrige juntas, a gente vai se conversando e a gente tem ali o nosso controle, coloca as emendas, olha uma da outra, para que também, vamos supor, ela está com um projeto, eu estou com outro, mas é o mesmo tema, a gente tem que se conversar para colocar vocês em conexão, tá? Para que vocês bolem um projeto só em coautoria. Posso pegar projetos de lei de outros estados? Sim, muito boa ideia. Entro na Alesp, gente. A Alesp é a Assembleia Legislativa de São Paulo, porque tem muito deputado, então tem muito projeto. Eu gostava muito de ver também. Você pode pegar algum municipal e adequar para estadual. Eu gostava muito dos projetos da cidade de Campinas, tá? Muito legal. Eu usava muito na época que eu fazia projeto de lei também. Minas Gerais é um estado grande que abrange bastante coisa, só que você tem que adequar para o seu estado. Se você me dá um Ctrl+C, Ctrl+V, vai ser barrado numa comissão, tá? Tem que adequar para o seu estado. E sem cópia, por favor. Me fala a sua opinião, o que você acha sobre um projeto de lei que garante acessibilidade à saúde mental dentro da área escolar. Acho maravilhoso, mas, de novo, já existe muita coisa sobre isso, tá? Porque a gente tem temas que são muito relevantes para a nossa atualidade, como saúde mental, tá? E aí, o que você faz? Procura uma lei. Procura uma lei sobre isso e altera ela. Posso transformar uma campanha de conscientização em um projeto de lei? Pode, você pode fazer um projeto de lei de conscientização, de campanha de conscientização, tá? Eu adoro esse tipo de projeto. Você vai ter uma grande torcedora aí por ele. Um projeto de organização de uma semana dedicada a palestras contra bullying, racismo, assédio, depressão nas escolas, seria uma boa ideia? Ana, maravilhosa, meu amor, mas já existe, tá? Já existe, são assuntos em ascensão, geralmente já existe. Procura uma lei, tá bom? Que também deve ter. Vixe, lei contra bullying, esse tipo de coisa, com certeza deve ter, tá? Obrigada, vou enviar meu projeto no privado. Eu pesquisei no site da LERJ, não achei nada parecido. Olha que eu pesquiso também, hein? É tipo mãe, que tá na nossa cara ali, às vezes, um tênis, e ela fala, se eu for lá, eu vou jogar em você. E ela sempre acaba encontrando. Eu sempre acabo encontrando o projeto que vocês falam que não tem. Mas tomara que não tenha mesmo. Se a gente achar alguma coisa, a gente altera a lei. João Paulo, qual que é o seu sobrenome? Tem uma pessoa com login João Paulo. Eu preciso do sobrenome para saber aqui para identificar na lista de presentes. Quando se trata de um projeto de coautoria, perdão, pessoal. Quando se trata de um projeto de coautoria, seria apenas um projeto ou todas as pessoas deveriam fazer? É um projeto só que vocês vão desenvolver juntos. É tipo um trabalho em grupo que vocês têm aí na escola.
O meu projeto visa o incentivo da cultura regional das escolas públicas. Sinto que ele é comum, mas não achei nada sobre. Então, às vezes, a gente tem assuntos que são muito genéricos, e aí, às vezes, a gente joga lá na Alerj e acaba não encontrando. Porque, às vezes, a gente olha só a ementa dos projetos que está lá tramitando. Entra no projeto, lê ele, tá? Porque aí, às vezes, o objetivo é parecido. Não procurem se o seu projeto é igual ao outro apenas pela ementa. Não, você tem que entrar, tá bom? Entra dentro do projeto e lê ele. Outra dúvida, posso pegar uma lei municipal e fazer uma emenda para se tornar uma lei estadual? Gente, emenda só se faz dentro do plenário, tá? Não se faz emenda em um projeto de lei ou uma lei, tá? Você faz um projeto de lei alterando uma lei, um projeto de alteração, tá? E sim, tá? Sobe um pouquinho. É uma emenda para se tornar uma lei estadual. Sim, eu gostava muito dos projetos de lei de Campinas, só que você tem que se adequar e ver se tem iniciativa para aquilo. Lembra que tem iniciativa concorrente? Então, eu posso legislar sobre aquela matéria que o município está legislando? Se sim, faz e adequa para o Estado. É muito bom. João Paulo Muri. João Paulo, você é de outra regional? Está participando hoje porque não conseguiu participar em outro dia? Você poderia repetir a resposta sobre a minha dúvida? Júlia, acho mais fácil você colocar sua dúvida primeiro do que eu procurar ela aqui no chat, tá bom? Coloca a sua dúvida de novo. Tá, olha mais. Quer que eu abra o seu áudio, Júlia? A gente pode abrir. Um programa de mentoria acadêmica e profissional. Criação de um programa de mentoria onde alunos mais velhos ou ex-alunos bem-sucedidos possam orientar estudantes no ensino médio em suas escolhas acadêmicas e profissionais. Seria, eu acredito que já tenha, mas existe uma especificação aí que eu não vi, né, de ser ex-alunos, né? Eu não lembro, mas eu acredito que tem alguma coisa parecida. Tenta achar uma lei, tá? Pesquisa uma lei que você possa alterar, que é mais interessante. Ele é de São Fidélis, o João Paulo, outra região. Um projeto que fala sobre as religiões nas escolas, ensinando sobre todas elas e ajudando o jovem a não discriminar alguma religião, né? Eu acredito que já exista, mas pode ser um projeto de incentivo, mas também acho que já exista, né? Assim como a gente já tem crimes envolvendo isso, né? Aí tem que ver se o Estado já fez alguma lei que fale sobre isso dentro das escolas, tá bom? Mas eu acredito que já. Tenta alterar alguma lei. Isso não é matéria de ensino religioso, eu acredito que ele não quer ensinar, o Estado é laico, né? Eu acredito que é mais uma questão de conscientização, né? Para não ter nenhum tipo de preconceito, né? Eu acredito que seja mais nisso. Posso transformar uma campanha de conscientização em projeto de lei? Um projeto, você pode fazer um projeto de lei de campanha de conscientização, tá? É um dos meus projetos favoritos. Você pode fazer sim, tá bom? Só tem que observar se já não existe. Pesquisa. Pessoal, vamos finalizar por aqui para não ficar muito extenso, tá? A gente respondeu bastante pergunta já. E aí, se você tiver mais alguma dúvida, você manda no nosso privado, tá? A gente demora um pouquinho para responder, mas responde sim. Mas antes de tudo, gente, antes de mandar qualquer coisa para a gente, pesquisem, tá? Pesquisem no site da Alerj, pesquisem também no Google, tá? Porque não adianta a gente começar a desenvolver uma ideia juntos e daqui a pouco eu vou acabar esparrando porque ela já existe. Você vai perder o seu tempo produzindo um projeto, escrevendo um texto sobre algo que a gente não vai poder utilizar. Tá? Então, vamos fazer dessa forma. Primeiro vocês pesquisam, depois me enviam. Achou alguma coisa que você não tem certeza se seria anexado, que é parecido, mas não é completamente igual? Me manda para eu analisar, tá bom? E o que mais que eu tenho para falar para vocês? É isso, por enquanto, em relação à capacitação. As capacitações nós finalizamos por aqui, tá? Agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar mais com a parte de mentoria, né? Então, toda vez que tiver uma dúvida, manda para mim ou para a professora Débora, tá? Que a gente vai responder vocês. E a gente mantém esse contato.
Também queria falar para vocês que sei que alguns pais têm receio por conta da viagem, tá? Se alguém tiver receio em relação a isso, pede para o pai entrar em contato comigo, tá? Me mandar uma mensagem no meu privado, que aí a gente conversa com eles e consegue esclarecer. Aqui vocês vão estar o tempo todo respaldado pela Polícia Militar, tá? Onde a gente se desloca, tem Polícia Militar atrás. Tem polícia militar 24 horas na frente do hotel, polícia militar 24 horas dentro da Alerj, fora a segurança da Alerj, tá bom? Então é super seguro, nunca aconteceu nada, nunca teve nenhuma ocorrência. Então, se eles tiverem algum problema com isso, me manda mensagem, tá bom? Não liga não, manda mensagem no WhatsApp que eu vou responder um a um, tá? E do mais, a gente espera vocês na capacitação, na semana parlamentar em novembro, tá? E também espero vocês no meu privado mandando o projeto. Quero ver o projeto de vocês. Não se esqueçam das principais dicas, tá? Pesquisa legislativa, coautoria é muito interessante, e projeto de alteração. Tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.